Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PV Profissões 2026. E nós estamos hoje com o primeiro episódio de 2026 e estamos recebendo uma visita ilustre. Aqui nós vamos falar sobre futuro, escolhas e planejamento, mas sempre partindo de uma pergunta essencial: quem você é antes de decidir o que será? Hoje temos a alegria de receber a professora e doutora Isis Tassiana Gonçalves Lima. A professora Isis é doutora em Estudos de Linguagens pelo Cefet-MG, com pesquisa sobre formação integral de professores e inovação educacional. É mestre em Neurociências pelo UFMG, graduada em Fisioterapia e também em Pedagogia. Atualmente, atua como coordenadora geral do Núcleo de Atenção Especial e na área de pesquisa e inovação na Rede Batista de Educação, além de desenvolver o programa de pós-graduação e residência em Educação Integral. Gente, eu tive que ler, porque vocês viram o tamanho desse currículo. Professora, que alegria ter você aqui conosco. Aproveite este momento para dar suas boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Obrigada, Daniele, obrigada a todos que estão aqui conosco, obrigada pelo convite, obrigada pela gentileza, né? Realmente é um currículo, mas tem aí também uma história de uma mulher, uma mãe, que nós vamos conversar hoje também, de um ser humano, né? E como escutar você narrando sobre minha jornada me trouxe aqui umas memórias que eu acho que a gente pode trocar aqui hoje. Então vamos começar falando um pouquinho. Acho que eu vou falar um pouquinho mais de um tempo atrás, antes de Tá, ser mãe, antes de entrar na faculdade. Vamos começar lá pelo ensino médio. Você vamos. imaginava que a sua trajetória seria essa? Olha, eu não imaginava que seria essa, mas eu sempre fui muito sonhadora. Sempre entendi que tinha algo muito forte dentro de mim, e que tinha algo que eu iria fazer para poder agregar à sociedade, trazer para a sociedade bons frutos, deixar o meu legado, deixar aqui algo para as futuras gerações. Então eu tinha sempre desde muito jovem essa pulsão dentro de mim de vida, de sonhos, de ideais. Se bem que acho que todos os jovens têm, não, Daniela, esses, Ah, esses acho que não. sonhos. Acho que não. Olha, você já começou com uma dica importantíssima para os jovens que estão nos assistindo aqui hoje. Será que você já descobriu o seu propósito de vida? Isso vai te dar uma linha condutora aí, ó, para traçar todo o seu currículo, não É é? verdade. Mesmo que ele não seja tão claro, né, inicialmente, isso é muito importante. E você, professora Isis, começou pela fisioterapia, sua primeira graduação, Sim. certo? E foi uma decisão segura? Você já sabia que queria atuar nessa área? Não. Olha, eu concluo a educação básica, né? Na minha época, a terceira série, hoje é a terceira série do ensino médio, na minha época era o terceiro ano que a gente chamava. Eu concluo com muitas dúvidas, mas também com uma certeza que eu amava entender sobre a vida humana, sobre o ser humano. Então, eu acho muito complexo a gente tão jovem ter certezas do trajeto, né? Perdão, que nós vamos seguir durante a vida. Então, naquela época, a minha mãe, que é uma professora aposentada hoje aqui da Rede Municipal de Belo Horizonte, e ela falava muito comigo: você pode escolher qualquer profissão, menos ser professora. Você não pode ser professora, porque eu trabalhei muito para poder pagar a escola, enfim, então você tem que escolher uma profissão que dê dinheiro, uma profissão que você fique bem, porque professor no Brasil só sofre. E fui para fisioterapia acreditando que estudar o corpo humano me faria entender o ser humano. Então, eu sempre tive tanto a vontade de entender o ser humano, como de cuidar do ser humano. Não era muito claro, e para mim a fisioterapia ia me sanar sobre isso. Nessa época, eu tinha uma visão ainda muito concreta das coisas. Eu acreditava que a gente era o que a gente enxergava. Então, o ser humano, a vida humana, eu vou estudar o corpo humano. Então, era assim, foi por isso que eu decidi a fisioterapia. Mas as coisas mudaram. Certo, olha só.
Eu vou te chamar de Isis agora, por esse momento, porque eu já estou me aprofundando na sua trajetória de vida, já estou me sentindo íntima, tá bem? Claro, fica à Com vontade. Obrigada. Com certeza, nós temos alguns adolescentes aqui que estão ouvindo esses conselhos. Você só pode escolher uma profissão que vai te dar uma rentabilidade financeira. Qual seria o seu conselho para eles no momento em que eles estão recebendo esses conselhos de pessoas importantes? Por exemplo, os pais, os responsáveis. Olha, eu dei ouvidos à minha mãe. Uhum, Mas é claro que a minha mãe falava isso com toda a sua gentileza e amor, porque ela sabia algo que eu fui descobrir só agora, mais velha. É necessário que a gente tenha recursos para sobreviver, que a gente na vida adulta consiga nos bancar, bancar a nossa família, estarmos aqui, isso é muito importante. Mas também existe algo no meio disso tudo que é quase incontrolável, que é aquilo que nós somos chamados, vocacionados e que nós temos como missão. Então, quando eu inicio a fisioterapia, a faculdade de fisioterapia, eu começo a precisar de ganhar um dinheirinho, né? Eu não vim de um berço abastado assim. E aí eu começo a dar aulas particulares para os meus colegas uhum. para ganhar o meu valor ali, para eu ter o meu dinheiro, né, para fazer as minhas coisas. Então, de uma certa forma, foi muito interessante, porque mesmo diante do caminho que eu ouvi a minha mãe, dentro desse caminho as coisas foram se construindo, né? Eu acredito que a gente não pode menosprezar o ganho financeiro, as necessidades materiais, mas é possível casar isso com o nosso chamado, a nossa vocação. Importante e interessante ouvir esse testemunho seu, a sua história de vida, porque alguns jovens e adolescentes que estão aqui nos ouvindo, talvez estejam aí do outro lado, mas como assim eu vou ouvir os meus pais? Mas foi um sábio conselho, porque honrar os nossos pais é um mandamento bíblico e com certeza, quando nós estamos obedecendo, nós colheremos bons frutos. E o interessante, eu também quero fazer essa colocação aqui para você que está nos ouvindo e nos assistindo, que a professora Isis começou ouvindo a mãe, fez fisioterapia, mas vocês já perceberam que a trajetória dela não parou por aí, né? Ela foi casando e ajustando aquilo que ela queria mais aprofundar. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Claro. Mas nesse momento, Isis, quando você escolheu fisioterapia, você teve medo de estar escolhendo algo errado? Nossa, desde a hora, acho que desde o momento da prova, que hoje seria o Enem, na minha época era o vestibular, eu estou com 41 anos. Nessa época eu tinha 17. Eu entrei muito jovem na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade de fisioterapia. E para falar a verdade, eu acho que eu nem sabia o que que era fisioterapia direito. Eu sabia que estudava o corpo humano e que eu não ia dar aula, não ia ser professora. Por que que eu digo isso, né? Não tem como a gente opinar ou decidir por algo que a gente não experienciou. Então, naquele momento, né, ouvindo a minha mãe, e quando eu começo o primeiro dia de aula, eu me lembro muito disso. Eu me lembro dos professores, né, dentro da universidade. É muito diferente, né, da educação básica, eles já passando conteúdos e Uhum. provas e atlas de anatomia, livros de bioquímica. E eu entrei em pânico. Eu lembro desse dia, eu entrei em pânico e pensando, não é isso, não vou dar conta, não consigo, né, assim. É muito comum, é muito natural, é novo, mas mesmo assim, mesmo diante disso tudo, dentro de mim eu falava, ok, eu vou até o fim. E mesmo que, né, quando finalizar essa faculdade eu siga algum caminho ou outro, eu vou até o fim. Durante a faculdade de fisioterapia, eu me realizei muitíssimo, porque foi o que eu te disse no início, a gente não tem muito claro uma profissão. É mais claro aquilo que a gente é vocacionado. E eu me via nesse cuidado com o outro, nesse caminhar com o outro, estar com outro ser humano, no cuidado. O ensino passa por isso, né? Então, a fisioterapia, ela me permitia
ter isso, né? Estar ali cuidando de seres humanos, escutando, sendo paciente, falando, sendo professora de uma certa forma, porque eu tinha que ensinar para o meu paciente tratamentos, explicar sobre tratamentos. Olha, eu conheci pessoas maravilhosas e eu sou muito grata por ter cursado a fisioterapia, que eu amo. É uma profissão linda até hoje, sabe? Eu considero uma profissão lindíssima. E fico aqui imaginando os retornos também, né, das reabilitações, das conquistas nessa Nossa. área que você teve ao longo desse trajeto. Isis, durante o curso de fisioterapia, você sentiu em algum momento que você deveria parar, interromper os estudos? Porque eu acho que a sua fala aqui trouxe um valor muito interessante para a gente, uma virtude de persistência. Você persistiu, mesmo que no início não estando certa da sua escolha. Como que foi durante a trajetória? Em algum momento você pensou em desistir, em interromper esse curso? Claro, acho que isso tudo é natural em todo mundo. Se alguém me disser, eu ainda não conheci. E olha que eu lecionei 20 anos no ensino superior. Eu não conheci nenhum estudante que falou para mim, eu tive certeza desde o início até o fim. Eu não conheci. É natural, né? É natural a gente se perguntar, se questionar. Isso é vida. Né? O processo é lindo da vida, dessa vontade de querer mais, saber mais, de se questionar, isso é viver. Então, no processo, meu processo da fisioterapia, inúmeras vezes, eu falei, não, eu vou terminar a fisioterapia, eu sempre tive isso muito claro, e vou mudar de área, não tem nada a ver, eu pensava. E foi muito interessante porque tinham disciplinas que eu me identificava muito. E tinham disciplinas que eu detestava. Hoje, para mim, todas têm um valor imensurável. Mas na época eu lembro de ficar assim, escandalizada com bioestatística, sabe? Por exemplo. Pensa, a gente acha que vai para uma área. Eu costumo dizer muito isso. Não, eu sou área, vou para biológica, biológicas. E a gente esquece que o ser humano, nós somos, todas as ciências são humanas, elas se conversam. Então, por mais que a gente escolha uma área, como eu escolhi a fisioterapia, com a maturidade profissional, a gente vai vendo que elas se tocam, que elas se passam. Então, hoje, quando eu lembro, hoje eu uso muito no meu trabalho estatística. Então, assim, é muito natural. Agora, você tocou num ponto muito importante. A persistência é algo que eu carrego mesmo. E se eu pudesse hoje já dizer de antemão, o tolerar, o suportar a frustração, o tolerar, não está tudo 100% e, né, como eu imaginei o tempo todo, é parte do processo da nossa maturidade, né? É parte desse processo até de maturidade profissional, não somente como ser humano, mas profissional. Então, não foi fácil, mas eu suportei passar por esse processo das disciplinas que não me agradavam tanto, né? É verdade. E aqui eu me lembro de outra virtude que os nossos adolescentes já estudaram dentro do programa PN, que é a resiliência. Ok, E em isso alguns mesmo. momentos, né? Talvez você pensou assim, eu não vou conseguir, gente, estatística, por que que eu tenho que estudar isso? Eu não Eu quero, vim para mas biológicas. foi mais um pouquinho. Com certeza, né? Você passou por isso também. E aí, depois da graduação em fisioterapia, você fez residência, especializações, mestrado, e vamos pular lá para neurociências. Em que momento a educação começou a ganhar força na sua trajetória? Imagina, sua mãe disse que você não podia ser Não. professora. Olha, é muito interessante, porque a gente acaba. Eu costumo dizer muito isso, que o processo de escolarização no Brasil, acho que no mundo no geral ainda é assim. A gente acaba vindo de um processo de escolarização. Eu vim, nós estamos. Isis, precisa mudar. Precisa, vamos mudar, gente, né? Eu convido todo mundo que estiver aí nos assistindo, vamos mudar. Mas qual que é o processo? O processo é o seguinte: a gente aprende que quando eu estou tendo uma aula de língua portuguesa e entra a professora de matemática, eu tenho que fechar o caderno de língua portuguesa, porque português não tem nada a ver com matemática. Eu tenho que guardar, porque agora é matemática, então não tem nada a ver com português. Por que que eu estou dizendo isso?
Às vezes a minha trajetória parece ser uma trajetória muito confusa, mas na verdade ela é uma progressão, é uma expansão do meu conhecimento sobre a vida humana, aquilo que eu falei que me interessava. Sim, Então, na sim. verdade, lá no início eu acreditava que era só o corpo humano, como eu disse. Uhum. Quando eu concluo a fisioterapia, eu tinha 21 anos, eu ainda acreditava em que eu só posso entender mais sobre a fisioterapia se eu me aprofundar numa especialização. Então, durante um ano, eu fiz um concurso no hospital aqui e eu passo para ser residente de fisioterapia na área de neurologia nesse hospital. Então, eu começo a atender o grupo da neurologia e eu me encanto. Eu já tinha estudado um pouco na faculdade. Olha como é que as coisas elas vão fluindo assim. A gente parece que não tem a ver. Eu me encanto pelo sistema nervoso, pela neuro, enfim. Esse grupo, esse hospital tinha um grupo de estudos com médicos. E aí eu me lembro de pedir para entrar nesse grupo, porque eu sempre fui um pouco assim despachada. Acho que a gente tem que ser um pouco, né? Eu falei, olha, vocês estão estudando aí sobre o quê? O que que é neurociência? Por quê? Nós estamos falando de 20 anos atrás. Hoje é algo muito difundido. Eu, na verdade, fui a segunda turma de neurociências da UFMG, ainda era muito novo, quando chega às neurociências, né? Então, quando eu peço para entrar nesse grupo de estudos com a turma da neurologia médica, né, os médicos que estavam fazendo residência em neurologia, eu começo a estudar sobre o sistema nervoso e eles me falam, não, neurociências. E aí eu procurando na internet, porque eu sempre fui assim, não, vou dar aqui meu jeito e eu encontro lá realmente a linha de pesquisa de neurociências da UFMG. E eu percebi ali a chance de eu me aprofundar, porque eu pensava, e agora eu vou entender o ser humano, porque eu vou estudar o cérebro. Então, eu vou aprofundar no cérebro, porque a chave está aí. Nesse processo, eu entro na Universidade Federal, eu passo aprovada no mestrado em neurociências. Eu estou contando de uma forma aqui, parecendo que eu sou muito inteligente, mas não é assim, não. Na verdade, eu quero fazer um parênteses aqui, se você Pode me fazer, fica à permitir. vontade. Eu sou muito determinada. Porque, na verdade, antes de eu passar no mestrado, eu fui lá no laboratório, eu vi uma professora lá que estava aceitando estudante, bati lá na porta e falei: olha, eu queria fazer um mestrado com você, em neurociências. E aí essa professora falou assim: eu não te conheço, não sei quem que você é, minha filha, né? Assim. Mas faz o seguinte, você fica aqui no laboratório, vindo aqui sem ganhar nada. Você fica aqui ajudando e você vê se é isso que você quer. Ela fez isso. Eu fiquei 8 meses indo no laboratório, trabalhando com limpeza com dos animais, limpando gaiola, pegando, lendo alguma coisa ou outra, é, nesse Então, eu vou trazer outra processo. virtude para nossa conversa, que é ousadia. Ah, eu Isis acho que foi eu sei. ousada. É. E aí, o cara de pau, né? Tô brincando, mas eu acho que foi ousadia mesmo. É a beleza, né? Quando a gente é mais jovem, eu acho que a gente não tem dimensão da força que existe, né? Quando nós estamos mais jovens e podemos encarar isso tudo antes, até disso que você disse, da maternidade, tudo, como a gente é ousado mesmo. Isso. E quando tem o processo seletivo, eu já estava 8 meses nesse laboratório, tá? No processo. E que laboratório? Um laboratório referência no Brasil e no mundo, esse laboratório que pesquisa a neuroanatomia. Desse laboratório sai o livro que é referência hoje no mundo, do Ângelo Machado, de neuroanatomia. E nesse laboratório eu ia pesquisar sobre neuroplasticidade, que é justamente uma propriedade né, cerebral, enfim, nossa, de formar novas sinapses, novas memórias. Quando eu tô, né, e passo no processo e entro no mestrado em neurociências, aí eu vou para a bancada de laboratório com ratinhos, com tudo com a minha pesquisa. Que joia. Muito bem. E aí, você também fez pedagogia. Onde que está a pedagogia nessa linha do nosso Cadê tempo? esse? Olha que interessante, né? Nesse momento que eu estou na Universidade Federal, eu era muito jovem, como eu disse, eu estava Uhum. 24 anos de idade. E lembra que eu disse que eu precisava de trabalhar? Acho que todos nós Sim. precisamos. Eu não tinha mesada, eu não tinha nenhum valor. Nenhuma E aí, herança. nenhuma herança. Eu não era herdeira. Os meninos É, brincam muito assim hoje em dia. Mas eu não sou herdeiro. então, eu não sou herdeira, então, né?
E aí, nesse processo, abre um concurso lá dentro para ser professor da UFMG. Eu tinha 24 anos, eu passo nesse concurso. E eu começo a ser professora dentro da Universidade Federal e mestranda. Minha pesquisa de mestrado foi sobre neuroplasticidade, estresse e exercício físico. Então, olha a ponte também com a fisioterapia. Eu treinava os ratinhos, eles faziam exercício, para ver se Uhum. melhorava a memória. E eu também, esses ratinhos passavam por um estresse para ver se piorava a memória. Então, eu estava justamente estudando aprendizagem, porque a memória está relacionada com a aprendizagem. Quando eu me torno professora, porque eu acho também que a gente se ancora em ombros de gigantes. Eu acho que ninguém caminha sozinho. Eu não falei do grupo que me indicou, como que a gente vai, a fisioterapia que me desperta. Então, assim, na verdade, ainda é um caminho de conhecer pessoas interessantes, de boas conversas, sabe, que jornada linda é a jornada quando a gente sai da escola, e a gente tem uma autonomia de uma jornada assim, de ensino superior, que a gente vai trilhando esse caminho de conhecer pessoas, de conversar. E aí, por que eu digo isso? Porque na Universidade Federal, eu me achego de uma professora muito conhecida que chama Leonor Guerra. Essa professora Leonor Guerra estava com um projeto nessa época, que chama O Cérebro Vai à Escola. Esse projeto é ela pegando neurocientistas e levando para as escolas para poder falar sobre aprendizagem. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não falei que minha mãe era professora, hoje ela já é Sim. aposentada. Então, Uhum. desde criança, a minha mãe me levava para as escolas com ela quando não tinha ninguém para ficar comigo, ela tinha que trabalhar. Então, eu ia para essas escolas e eu ficava dentro da sala de aula brincando que eu era professora, dando aula. Então, isso estava muito latente em mim. E aí eu me apego, eu fico encantada e eu também percebo a distância que a gente vive da pesquisa científica e da sala de aula. E aí eu já era uma professora universitária e Uhum. continuo no processo de professora universitária, mas eu queria chegar na educação básica. A educação básica é a pedagogia. E aí eu falei, gente, eu quero estudar. O que que se aprende para ser professor de educação infantil? O que que se aprende para eu dar aula para uma criança? Pedagogia. E aí eu vou para a pedagogia pensando justamente isso. Aí eu vou entender o ser humano. Gente, mas é fantástico, né? Depois ela diz que não é inteligente, mas Não. vamos perceber aqui também o caminho que ela fez. Ela foi autônoma na aprendizagem dela, na construção daquilo que ela queria aprender. E como uma boa doutora, ela já confessou para mim, e eu vou reafirmar essa fala dela, que é muito importante. Nós sempre estamos aprendendo, não é, doutora? Sempre tem Sim. algo mais que nos instiga a conhecermos de outro assunto, de outra Isso é coisa. vida. E Isso é olha que lindo, isso vida. fez ela ter uma caminhada tão brilhante. Então fica aí a dica para vocês que estão em busca de informações, tá bem? Eu queria ficar aqui nessa conversa por mais 2 horas, mas eu preciso pular agora para o doutorado, porque Tá senão nós não joia. vamos falar sobre ele, tá bem? Conta pra gente, por favor, como que foi o ingresso ao doutorado e qual foi o seu projeto de pesquisa no doutorado, por favor. Eu estou sendo bem sucinta, porque eu Uhum, gosto muito de dizer, parece que é tudo muito romântico, muito bonito a minha trajetória, uhum, mas a gente também comete equívocos, tá? Eu vou dizer um. Quando eu concluo o meu mestrado em neurociências, acontece meu processo, eu já estava num processo de conclusão, acontece meu processo de conversão. Então eu passo a entender, não sei se nem entender cognitivamente, ou eu passo a viver, a sentir, peraí, nós somos muito mais que seres materiais, nós somos muito mais que corpo e cérebro. Aquilo é algo que eu não tenho nem palavras, aquilo me desperta, aquilo desperta minha intuição, aquilo desperta minha visão espiritual de mundo, aquilo. E aí eu preciso de tomar um fôlego. Qual o fôlego? Eu começo a pensar, tudo que eu fiz até hoje foi em vão, porque eu fui estudando o corpo humano, o corpo humano, o corpo humano, e agora quando eu entendo de Deus, quando eu não, é muito mais, né? Eu vivi um dilema, eu vivi uma situação dura, sofrida, tá? Nesse processo, um conflito. um conflito. Então, na verdade, o que que eu opto? Eu opto em terminar o mestrado na Universidade Federal
em neurociências, porque é muito comum a gente dar sequência, tá? Uhum. E eu opto em dar aula, que é algo que realmente para mim era algo que movia, eu amava, e eu queria dar aula para o primeiro período das faculdades, tá? Então eu sempre dei aula para calouros. E aí eu comecei a dar aula em todas as faculdades, em todos os cursos. Então, esses meus anos todos, eu dei aula. Olha, medicina, fisioterapia, fono, TO, administração, dei para pedagogia. Eu fui professora desses cursos. E aí as coisas começam, tem um tempo de assentamento, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, né? Assim, então, entre meu processo de finalizar o mestrado e iniciar o doutorado, foram mais ou menos uns 10 anos, uns 12 anos, porque eu precisava me organizar nessa nova descoberta, nesse novo caminho que se descortinou para mim. E aí eu encontro um professor, um orientador, que a gente chama assim, em que ele abraça os meus ideais, os meus pensamentos. Eu falei, vamos juntar neurociências, educação e espiritualidade. E aí, o meu doutorado no Cefet Minas Gerais vem com esse grande tema. Nós estávamos no meio de um processo da pandemia, então se torna dentro de linguagens, porque o processo passa tanto pelo virtual como uma parte presencial. E aí a minha pesquisa envolve também metodologias, tá? Dentro de ensino à distância, enfim, Uhum. mas abarcando os temas entre as neurociências, entre a espiritualidade e a educação. Faz Que algum sentido lindo, ou você que está lindo, achando? todo sentido. Mas aqui, eu estou com tantos elementos para prosseguir com a conversa, eu preciso eleger qual que será a minha prioridade. Ai, meu Que Deus. interessante, olha só, você vai em busca do cérebro para saber como que o nosso corpo funciona. Nós imaginamos aqui, o cérebro é o que comanda. De Eu acredito. repente, você se depara com outro comandante, e isso muda a sua trajetória, Isso, né? O seu exatamente. tempo. Que lindo isso. E aí, para trazer a espiritualidade para sua pesquisa, você desenvolve um projeto específico no seu doutorado. Que projeto que foi esse? Merecedor de um grande prêmio? Já pode continuar nessa linha e dizer para a gente sobre a sua premiação. Olha, de uma forma muito sucinta, né? Eu começo a pesquisar, né? Porque todo pesquisador dói. Eu costumo dizer isso, a gente pesquisa o que dói. Tem uma dor aí. Por isso que eu gosto muito de dizer que não é uma viagem romântica, não é uma coisa assim indolor, não é algo fácil, mas é algo extremamente prazeroso, cheio de vida. Eu gosto dessas surpresas da vida, sabe? Então, no meu projeto, eu pensei o seguinte: olha, a gente tem residência médica, eu fiz residência em fisioterapia, olha como é que me ajudou. Será que se a gente fizesse uma residência em pedagogia, com residentes pedagógicos, né, digamos assim, isso funcionaria? Então, meu projeto de doutorado, eu desenvolvo um projeto de residência em docência, né, em pedagógica, em educação integral. E aí esse projeto, ele ganha vida, ele roda como um piloto dentro da Rede Batista de Educação. Eu tive 26 residentes comigo, era eu e uma preceptora, bem como funciona a medicina. Depois eu posso detalhar mais. E eu sou surpreendida quando esse projeto ele concorre a um prêmio que chama Projeto Brilhante Inovador Minas Gerais. E ele fica lá, né, como projeto brilhante inovador, e eu recebo esse prêmio como educadora, enfim, de excelência. E nós Eu fiquei estamos muito feliz. aproveitando e estamos espelhando aqui para vocês verem a premiação, tá bem? O certificado, que é um material muito lindo que a doutora recebeu. E eu gostaria de saber se esse prêmio foi recebido apenas pela doutora Isis. Se a doutora Isis resolveu e fez todo esse projeto sozinha, ou se teve alguma parceria. Obrigada. Esse prêmio ele vem a partir da minha tese de doutorado. E Sim. ele teve uma parceria graças à gentileza, né, da Rede Batista de Educação, porque a turma desses residentes, dessa ideia que parte realmente do meu projeto de doutorado, a Rede Batista de Educação
ela abraça e o projeto roda aqui, né, com essa turma de residentes pedagógicos dentro da Rede Batista de Educação, que eu sou muito grata. Joia, muito bem. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Ah, e eu quero te pedir, te orientar a pensar naquela Isis de 17 anos quando entrou no curso de fisioterapia. O que você, se tivesse oportunidade, diria para aquela Isis adolescente de 17 anos de idade, com toda a maturidade que você tem hoje? Eu acho que seja mais amável com você mesma, seja mais amável, vai dar tudo certo. Continue sendo determinada, tenha muitos sonhos e muitos outros virão e você conseguirá. Seja mais leve com você e com a vida. Eu falaria isso comigo, porque com 17 anos a gente pensa nessas grandes escolhas, e realmente são grandes escolhas, e a gente acha que se fizer uma escolha errada, acabou, acabou. Você escolher um curso e vê que não é o curso no final, você conclui o curso e faz outro. Você talvez encontre dentro desse curso um braço que você vai seguir. Então, eu falaria comigo, seja mais amável com você, vai dar tudo certo. E diante de toda essa fala, eu vou tomar essa fala para vocês também. Que fica aqui um conselho para vocês serem mais amáveis com vocês, que vocês saibam, tenho certeza de que poderão correr uma caminhada e, se for necessário, parar e retomá-la, ok? Fiquem tranquilos. E que essa é a beleza da vida. Isso mesmo. Professora Isis, eu quero agradecer esse momento de conversa, por poder compartilhar toda a sua trajetória conosco, toda não, um pouquinho, né? E ficou mais para o segundo episódio, não ficou? Ficou a A sua temporada, como é que é? história, Temporada 2, né? Igual tem é, noção. temporada 2. Professora, muito obrigada pelos seus conselhos. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que você tivesse um tempo também para despedir de todos os estudantes que estão aqui conosco, nos assistindo neste tempo. Olha, dar essa entrevista aqui hoje é algo que vocês me oportunizaram, né, de rememorar minha história. Eu sou muito grata por essa posição em poder falar para outros jovens, né, que estão iniciando talvez essa trajetória agora na vida adulta, no ensino superior ou em outro, né, processo que for seguir. E eu gostaria de dizer que existem pessoas que são pessoas que vocês podem se ancorar na sua família, nos seus pais, em profissionais nesse caminho que Deus coloca para também nos apoiar, conversar, direcionar, pessoas dentro, né, da religião. E eu acredito que, acima de tudo, Deus, né, ele pode. Essa é uma porta que está sempre aberta para a gente conversar, falar, pedir direção. Eu falei que meu processo da conversão acontece no meu mestrado, mas muito antes disso, ele sempre foi o meu pai, sempre cuidou de mim. E hoje isso para mim é muito claro. E é algo também que eu diria lá para a Izzy, de 17 anos, conversa mais com seu Deus Pai, ele sabe de tudo. E eu agradeço e me coloco aqui à disposição, né, dizendo que a vida é cheia de possibilidades e essa quantidade de possibilidades é muito lindo, é maravilhoso. E eu espero ainda continuar fazendo cursos, estudando, até quando Jesus me chamar, eu não vou parar. E eu acho que isso que é legal, né? A gente continuar com essa busca, né, de profundidade, de compreensão, busca de alma também. E é isso, que todos os adolescentes ou as pessoas que estão nos escutando aqui
possam entender que tem muita coisa boa, né, para a gente seguir, e principalmente escutando a voz de Deus aí nos direcionando, estejam sensíveis a essa voz de Deus, tá? É isso, muito obrigada, e me coloco aqui à disposição de vocês e de todos aí os ouvintes. Obrigada. Nós que agradecemos muito por esse momento, por você ter compartilhado essa trajetória conosco. Nós aprendemos aqui que escolher o nosso futuro é muito mais do que escolher uma profissão, não é mesmo? E você que nos ouviu até aqui, sua escolha começa pelo seu propósito de vida. Pense nisso. Essa foi a primeira dica que nós ouvimos aqui e conversamos sobre ela. Essa entrevista é um oferecimento do Instituto Exis, através do projeto de vida, e esse foi o primeiro episódio. Nós nos veremos mais vezes durante este ano, viu? Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professora Isa. Muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.